Então tá, vamos a um outro exemplo aqui. Verificar se os fluxos abaixo são equivalentes entre si a uma taxa de juros de 3,2% ao mês, tá? Então eu fiz uma fotinha aqui dos fluxos. Então, o fluxo A, vamos começar com o fluxo A. O fluxo A é um fluxo mensal, né? Esses fluxos são mensais. O fluxo A, ele é na data zero eu não tenho nada e depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, todas de 219,60. E esse é o fluxo A. O fluxo B, eu tenho 500 na data zero, tá? Não tenho nada na data 1 e depois eu tenho 4 parcelas de 139,48. O fluxo C, eu não tenho nada na data 0, nada na data 1, nada na data 3, nada na data 4, e daí, por fim, eu tenho uma parcela de 680,57 e outra parcela de 702,34. E eu vou pular o fluxo D e vou fazer aqui o fluxo que seria o E, tá? Vai ser, não tenho nada na data 0, 412,80 na data 1, nada na data 2, depois eu tenho 329,73 na data que seria 3, depois eu não tenho nada e termina com 351,17, tá? Esses seriam os fluxos. Qual que vai ser a taxa que eu vou olhar? Eu vou olhar a taxa de 3,2% ao mês. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver esse problema? Então a gente vai fazer isso direto pela calculadora financeira. Então, não é uma técnica que a gente usa muito aqui no curso, mas vocês também podem implementar essa fórmula no Excel, usar planilhas do Google para fazer esses cálculos, tá? Mas é um foco nosso aqui, usar a calculadora financeira. Então, como é que a gente começa? A gente começa limpando a memória da calculadora. Limpamos a memória da calculadora. Então, vamos começar aqui pelo fluxo A. Daí, agora, vocês vão olhar assim, bom, esse fluxo, ele é o mesmo de uma anuidade postecipada, tá? Eu vou ensinar aqui vocês a calcularem o valor dele utilizando as funções aqui da calculadora, mas na verdade vocês poderiam calcular esse fluxo, porque a ideia é a mesma, certo? Isso aqui é uma anuidade postecipada, o valor atual desse fluxo vai ser o mesmo que o PV de uma anuidade postecipada, tá? Então eu vou até escrever isso aqui é equivalente ao PV de uma anuidade postecipada com essa mesma taxa, N igual a 5 e o PMT 219,60. Então, esse aqui é o mesmo. Então, eu posso utilizar o que eu já aprendi de anuidades postecipadas e calcular esse PV, ou eu posso usar essas funções novas, tá? E para usar essas funções novas, quando eu tenho parcelas que se repetem, tem um truque. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu vou ter que lançar o zero em CF0. Esse zero em CF0, todos os zeros têm que ser lançados, certo? A calculadora não vai adivinhar que é zero, ela não vai adivinhar que tu pulou aquele valor. Então, todos os zeros têm que ser lançados. Então, eu digito 0, G, CF0. Lancei esse zero aqui. Agora, eu vou lançar esses valores 219,60. E tem um truque, prestem atenção. Então, 219,60, né? Isso aqui é positivo. Então, primeiro eu lanço GCFJ, tá? Quando eu lanço o GCFJ, eu lancei aqui o R1. Agora eu conto para a calculadora, vamos aprender uma tecla nova da calculadora. Atenção, que ela facilita muito a vida da gente. Agora eu vou falar para a calculadora que esse valor que eu acabei de lançar, 219,60, ele repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu conto também a parcela que eu acabei de lançar. Então, eu vou dizer para a calculadora, esse valor que eu acabei de lançar repete 5 vezes. Como é que eu falo isso? Eu uso a função NJ. Então, eu escrevo 5, que é o número de vezes que esse valor vai se repetir. Então, 5
e eu uso GNJ, tá? E agora eu já lancei todos os valores. 3.2 é a taxa I e FNPV vai me calcular o valor atual. Então, eu calculei o valor atual que deu. Então, a terceira casa aqui é 6, né? Então, vai ser 999,99. Certo? Então, tá. Só pra gente, vou limpar aqui a memória da calculadora. Tá? Limpei a memória da calculadora, ela tá zerada. Vou só repetir esse cálculo aqui, não tenho beguinho no visor, então tô no modo postecipados. Vou só repetir esse cálculo aqui, 3.2 é o I, 5 é o N, para fazer esse cálculo para ver que dá a mesma coisa. 219,6 é o PMT e vou puxar o PV. Deu exatamente o mesmo valor. Tá? Então, fazer esse cálculo por essas funções, quando a gente tem anuidades, que a gente já reconhece como anuidades, a gente pode continuar usando o modo de anuidades e puxar o PV para ter o valor atual na data zero. Dá exatamente a mesma coisa, certo? Então tá. Agora a gente vai para o próximo fluxo, que é o fluxo B. Como é que a gente começa? A gente começa mudando, limpando a memória da calculadora. Então, tá. Então, o fluxo B, eu tenho 500 em CF0. Então, vou lá, 500 de CF0. Tenho 0 em R1. Eu tenho que lançar esse 0 em R1. Eu não posso. Isso aqui é um lugar que a gente se confunde muito, pula as coisas e daí dá tudo errado. Eu não posso pular esse valor aqui. Eu tenho que dizer para a calculadora. R1 é 0. Então, eu coloco lá 0 de CFJ. Disse para a calculadora que esse valor é 0, eu tenho que lançar esse valor. Agora, eu tenho 4 parcelas de 139,48. Professora, posso usar anuidades para isso? Até pode, mas vai dar mais trabalho, tá bem? Porque daí vocês vão ter que fazer... Aqui eu tenho uma entrada que é diferente dessas parcelas e eu tenho essa aqui. Isso aqui não é exatamente uma anuidade daqui para cá, então não vai dar muito certo, tá? Então, como eu já tenho essas duas parcelas aqui... Por mais que essas aqui sejam repetidas e eu tenho uma anuidade daqui para cá, é mais complicado eu parar a conta aqui para fazer um fluxo de anuidades para daí considerar essas duas, entende? Se eu for usar anuidades aqui, eu não vou estar considerando essas duas e eu vou acabar me confundindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir usando essas teclas CFJ para lançar esses aqui, fazendo uso daquele recurso NJ. Então, eu tenho 139,48 GCFJ e isso repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 4 GNJ. Lancei todas. Eu tinha lançado já a minha taxa I? Não. Então, vamos colocar 3.2 em I. E agora eu posso puxar o meu NPV. Deu 999,99, terceira casa é um 1, então fica 999,99 arredondado em duas casas, tá? Vocês percebam que são fluxos totalmente diferentes, né? O A e o B são fluxos totalmente diferentes e quando a gente traduz eles para esse único valor na data zero, eles deram a mesma coisa. Então, esse aqui é o valor atual do fluxo A na data zero e esse é o valor atual do fluxo B na data zero. Vamos ao próximo fluxo. Como é que eu começo o cálculo do fluxo? Limpando a memória da calculadora. Limpei a memória da calculadora. Agora a gente vai fazer os lançamentos do fluxo C. Então agora eu tenho CF0 igual a 0, e depois eu tenho R1, R2, R3, 0, né? Então, vou colocar lá 0, GCF0. Esse é sempre lançado em separado dos outros, tá bom? Então, eu não posso partir aqui do 0, eu acredito que não. Na verdade, eu nunca tentei, mas eu acredito que não dá pra aqui dizer que ele repete 4 vezes. Então, eu vou fazer 0 no CF0, vou lançar o próximo, 0, G... CFJ, lancei R1, vou informar que isso repete 3 vezes. 3 GNJ.
NJ. Repete 3 vezes. E agora vou lançar os últimos dois valores. 680,57 GCFJ e 702,34 GCFJ. Lancei todos. Confirmar aqui minha taxa I é 3,2 e puxo o FNPV. Deu 1.200. Esse é o valor atual do fluxo C na data zero, 1.200. Chegamos no último fluxo, que é o fluxo E. Esse aqui tá todo bagunçado, a gente vai ter que lançar um por um mesmo, tá? Então, como é que a gente começa? A gente começa limpando a memória da calculadora financeira. Então, vamos lá, F clear fin, Enter, F clear reg, Enter. Vamos lá de novo. CF0, 0 no CF0, né? Meu R0 é 0, então vamos lá, 0, G, CF0. 412 com 8 é o meu R1. 0 é o meu R2. 329 com 75. Agora eu não lembro se era 75 ou 73. Deixa eu verificar aqui. Era com 73. Então, isso aqui limpa o CLX sem nenhum F, só vai limpar aqui a tela. 329,73 GCFJ. Lancei esse aqui. O próximo é 0. Então, 0 GCFJ. E o último é 351,17 GCFJ. Confiram aqui. 3,2 é minha taxa I. E puxo o NPV. Deu 999. Só que daí agora eu tenho com 99, só que essa outra casa aqui é um 7, então ficou 999 com 997, isso aqui aumenta pula essa casa para cima, né? Então, vai arredondar tudo para cima, vai ficar o valor de 1.000. E esses são o valor dos 3 fluxos, tá? Então, o que a gente pode dizer? A gente diz que 2 fluxos são equivalentes quando o valor atual deles é o mesmo, né? Então, a gente chegou que o A e o B têm o mesmo valor atual. Então, a gente pode escrever que o A tem o valor equivalente ao fluxo B. Então, A é equivalente a B, porque eles são o mesmo valor, tá? O C não é equivalente a esses dois, porque ele deu um valor diferente. Daí, a gente pode ficar em dúvida, né? Porque deram muito próximo, o A, o B e o E. Certo? Aqui deu 1 centavo maior, tá? Diferenças de até 1 centavo são permitidas, então poderia dizer que esse aqui é equivalente também, tá bem? Então, é isso. Então, tá, gente, confirmando aqui, então, esses problemas que a gente avalia se fluxos de caixa são equivalentes, a gente ignora diferenças até 2 centavos, tá? Se os valores atuais forem iguais em com diferenças de até 2 centavos, ou seja, o arredondamento para baixo de um, para cima de outro, a gente diz que eles são, que os fluxos são equivalentes. Então, aqui a gente vai ter equivalência do A, do B e do E. Combinado?